14 pessoas já morreram de dengue este ano na região. Letalidade da doença leva medo a moradores de cidades com epidemia. Protestos dividem opinião e debates ganham as redes sociais. Buracos e imperfeições no asfalto dão prejuízo e colocam em risco a segurança de motoristas. E ainda, Ponte Preta entra em campo logo mais contra o Ituano. O Band Cidade começa agora. Boa noite. 14 pessoas já morreram de dengue na região em 2015. Hoje, Mogi Mirim confirmou mais 2 óbitos. Em Itapira, cidade que registrou o maior número de vítimas até agora, o avanço da doença espalha uma onda de medo entre a população. O mosquito tira o sono dos moradores de Itapira. Me preocupa demais. O povo não está tomando conhecimento e acho que deveria, se preocuparem mais. Com uma epidemia que ultrapassa 3.200 casos desde janeiro, o que chamou a atenção da secretária de saúde do município é que o vírus tipo 1 da dengue, em maior circulação na cidade, parece estar mais resistente. Ele está com uma característica bem diferente do passado, né? A gente já tratou epidemias aqui ou situação em 2002, em 2011, com hidratação oral, soro oral. Hoje a gente não consegue mais. Não há nenhuma evidência de que esse vírus tenha sofrido alguma mutação, alguma alteração genética que o tenha tornado mais virulento ou mais agressivo. O que nós temos de fato, é um estado de epidemia em diversos municípios, e frente à ocorrência de epidemias, obviamente que surge um grupo de indivíduos que podem ter outras doenças associadas ou indivíduos que já tiveram dengue anteriormente e que se tornam suscetíveis a ter formas mais graves. Para agilizar os diagnósticos, os testes rápidos são feitos no laboratório do Hospital Municipal. Após a coleta, a sorologia é aplicada e em alguns minutos o resultado já confirma se o paciente tem ou não a doença. O avanço da dengue preocupa os moradores e as prefeituras da região, especialmente por causa do número de mortes. Só em Itapira foram 9. Todas têm uma característica em comum, segundo a administração. Os pacientes tinham outros problemas de saúde, como pressão alta e diabetes. Doenças prévias que nós chamamos de comorbidades, ou seja, cardiopatias, nefropatias, doenças hepáticas crônicas, doenças que alteram a imunidade, incluindo diabetes, não só para dengue, mas para uma série de outras doenças, como a gripe, por exemplo, elas tornam essas doenças tornam a população mais suscetíveis a se infectar. Em Limeira, uma pessoa morreu em decorrência da dengue e outros 7 óbitos aguardam o laudo do Instituto Adolfo Lutz. As cidades de Amparo e Sumaré também registraram uma morte cada uma por causa da doença. Além de todas as medidas que são conhecidas da população, a Secretaria de Saúde alerta para um outro fator. O mosquito se reproduz em qualquer lugar que acumule água. O trilho do banheiro, a bandeja da geladeira, um ralo, que tem água ou que acumula água por um tempo e o morador não se atém, porque daí o mosquito coloca o ovinho dele lá na próxima chuva, no próximo sol eclode, se transforma em larva, pupa e depois no mosquito adulto. Se você imaginar que hoje praticamente 80% ou 90% dos criadores, a depender da região, está dentro do próprio domicílio, isso mostra que há uma necessidade de um comportamento diferenciado da população. Curioso que Itapira, uma cidade menor do que Campinas, mas com números elevados da dengue, a cidade tem dado conta de revelar à sua população os números da doença. Aqui em Campinas não, são mais de 3.000 casos, ainda gerando uma dúvida sobre a condição desses pacientes, novos casos sendo notificados diariamente. A Prefeitura tem levado semanas para informar a população a respeito dessas confirmações. Aqui em Campinas, os vereadores aprovaram ontem um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a multar os donos de imóveis fechados ou subutilizados que estejam abandonados. A medida é mais uma tentativa de reduzir os focos do mosquito Aedes aegypti. Assim que a lei for sancionada pelo prefeito Jonas Donizete, o proprietário do imóvel terá 48 horas para providenciar a limpeza, sob pena de ser multado em 10 unidades fiscais de referência por metro quadrado. É mais ou menos assim, para você ter uma ideia. Um prédio que tem 250 metros quadrados pode ter de reembolsar, ou melhor, de desembolsar algo em torno de R$7.000 aos cofres públicos.
O último balanço divulgado pela Secretaria de Saúde aqui em Campinas indica que foram confirmados 888 casos de dengue na cidade e, como eu disse, mais de 3.000 seguem sob investigação. No ano passado, a cidade teve a maior epidemia da história, com 40.000 casos e 10 mortes. Um carro que estava na garagem de uma casa foi incendiado por criminosos na madrugada de hoje em Piracicaba. A dona do veículo contou à polícia que bandidos teriam tentado um furto e, como não conseguiram, atearam fogo no carro. A mulher de 30 anos disse que ouviu barulho e, quando saiu de casa, o veículo já estava em chamas e não tinha mais ninguém na rua. O corpo de bombeiros foi acionado e controlou o fogo, mas o veículo ficou totalmente destruído. Durante a operação contra a criminalidade em Cordeirópolis, a Polícia Civil apreendeu drogas, dinheiro do tráfico e recuperou um compressor que havia sido furtado na cidade. 3 pessoas foram presas em flagrante e 3 adolescentes foram apreendidos. O laudo preliminar da Polícia Técnica aponta que a comissária de bordo, Michele Nogueira, morreu por esganadura. O corpo dela foi encontrado em uma mala na noite de segunda-feira em Nazaré Paulista. O documento revelou a existência de marcas de mão no pescoço da aeromoça, ferimentos na boca e o nariz estava quebrado. O marido de Michele, Júlio César Arrabal, que foi encontrado enforcado na residência do casal em Sumaré, é o principal suspeito da morte da comissária. No próximo bloco, protestos movimentam redes sociais e debate de vídeo opiniões.